lá, minha gente, estamos de volta com o nosso direito eleitoral e seguiremos aqui conversando hoje o nosso programa Saber Direito com o tema pertinente à própria estrutura das eleições, o sistema denominado proporcional, o registro dos candidatos e os instrumentos existentes para evitarmos aí desvio da vontade popular. Em primeiro lugar, o sistema proporcional. No último encontro, falávamos que pelo sistema majoritário são eleitos os senadores e os chefes do Poder Executivo. Víamos que o que interessa no sistema majoritário é a votação do candidato, em primeiro lugar, e não a do partido. No sistema proporcional, a gente verifica a eleição dos vereadores e dos deputados, seja deputado estadual, distrital ou federal. Pelo sistema denominado proporcional, a gente tem aquilo que doutrinadores mais clássicos chamavam de colorido partidário. Vale dizer, em primeiro lugar, o que interessa é a votação do partido. E em segundo lugar, é que interessa a votação de cada um dos candidatos. Esse sistema denominado proporcional, portanto, usado na eleição de vereador e de deputado, esse sistema ele está desenhado, sobretudo, nos artigos 105 a 113 do Código Eleitoral. E funciona essencialmente da seguinte forma. A gente primeiro faz uma conta, faz uma divisão, que é uma divisão do número de votos válidos pelo número de lugares a preencher. Então vamos imaginar que em uma eleição para vereador, por exemplo, a gente tenha 10 mil votos válidos e 10 cadeiras a serem preenchidas. É um município que elege 10 vereadores. Temos 10 mil votos válidos. Parênteses aqui, o que são votos válidos? Votos válidos são aqueles votos dados aos candidatos e às legendas. A gente exclui desse cálculo tanto os votos nulos quanto os votos em branco. Então, nesse município hipotético da gente, nós temos aqui 10 mil votos válidos divididos por 10 cadeiras a preencher. Isso nos dá o que chamam de quociente eleitoral. Dividindo 10 mil por 10, temos um quociente eleitoral que é 1000. Aí a gente verifica o seguinte. Vamos somar os votos dos partidos com seus candidatos. Vamos imaginar aqui os votos do PSDB. O PSDB naquele município teve 5.500 votos. Os votos do PT. O PT teve 3.800 votos. E os votos do PV, eram os 3 partidos que tinham candidatos à eleição. O candidato do PV teve 700 votos. Vamos imaginar aqui, portanto, somando-se aí 10 mil votos, o quociente partidário do PSDB. A gente vai ter que dividir o número de votos que partido, sigla, e candidatos tiveram, 5.500. E vamos dividir esse número pelo quociente eleitoral por 1000. A gente primeiro calculou um quociente eleitoral. Agora a gente vai dividir os votos de cada grupo reunido, ali, PSDB, sigla e seus candidatos, 5.500. A gente divide pelo número 1000, que é o quociente eleitoral. Aí a gente tem o quociente partidário do PSDB, dá 5,5. A gente dividiu 5.500 por 1000, quociente partidário 5,5. Aí a gente faz a mesma coisa com o PT. A gente somou os votos dos candidatos com aquele voto de legenda, que a gente pode, na urna, digita só o número do partido e a tecla entra. 3.800. Vamos dividir pelo quociente eleitoral? Vamos dividir por 1000, fica 3,8. E o PV ficou abaixo do quociente eleitoral. Teve 700 votos, divide por 1000, ficou abaixo, não elege ninguém. No final desses cálculos,
depois de efetivarmos o que chamam de cálculo da melhor média, há programas de computador hoje elaborando esses cálculos, nós vamos chegar no final que o PSDB elege 6 vereadores naquele hipotético município e o PT 4. O cálculo final é esse. O PSDB com 6 vereadores, o PT com 4 vereadores. Somente agora interessa a votação de cada um. Até esse momento estávamos contando todo mundo junto. Agora é que interessa, agora que a gente sabe que um partido tem direito a 6 vagas, o outro a 4, agora que interessa a votação individual dentro daquele partido. Os 6 mais eleitos do PSDB são os 6 mais votados. Pode ocorrer de um só, um puxador de votos, ter 5.000 votos. O grupo inteiro, município pequeno, o grupo inteiro teve 5.500, mas pode ser que um candidato, o candidato radialista, o candidato artista, menina do Big Brother, se tem de tudo nisso aqui, ok? É o puxador de votos. Esse puxador de votos sozinho teve 5.000. O segundo do partido teve 200, o terceiro 100, o outro 50, um outro 30, um outro 20. Os 6 primeiros estão eleitos. É possível que esse partido eleja um vereador com 20 votos. Enquanto o PV, do nosso exemplo, ele pode ter tido um candidato com 650 votos, mas não atingiu o quociente eleitoral. Não elege ninguém. Não elege ninguém. É por isso que se dizia, é o colorido partidário, é uma festa do partido. O que interessa em primeiro lugar é a votação do partido e não a votação do candidato. Isso foi construído no ideário de que os partidos representariam posições, seria um grupo homogêneo de pessoas que têm as mesmas ideias, ou ao menos ideias semelhantes, a mesma ideologia. E assim, até as ideologias minoritárias, desde que agregadas, poderiam eleger um candidato, somariam forças. A ideia foi essa. Isso hoje não funciona muito bem, porque nós sabemos que os partidos não têm um colorido ideológico claro. Alguns às vezes usam expressões até depreciativas, é um saco, um balaio de gatos, um saco de gatos. Então tem ali toda a forma de gente. Em alguns têm uma estrutura melhor, outros pior. O fato é que esse sistema proporcional hoje ele é muito questionado. E há quem sustente que deveria se adotar o sistema majoritário também para deputados. Tramitam propostas a respeito do sistema de listas fechadas. Temos aí no programa de reforma política, no projeto de reforma política do governo, a ideia das listas fechadas, e temos também o PL, o projeto de lei 1210 de 2007, no mesmo sentido, em que essencialmente nós votaremos nos partidos, nas listas, e vamos imaginar que o partido tenha na lista 10 candidatos, em cada lista. A lista mais votada pode eleger 6. No total, na soma do partido, ele tem força para eleger 6 vereadores. Seriam os 6 mais votados daquela lista. É um sistema em construção, são ideias em construção. Mesmo no sistema majoritário, quando se pensa em senador, hoje a gente vota para o senador e junto com o senador elegemos 2 suplentes. Tramitam propostas de emenda no sentido de que a gente passa a votar no candidato e no suplente, vale dizer, para cada vaga de senador, se essa proposta de emenda for aprovada, vão ter 2 candidatos. O mais votado é o senador, o menos votado é o suplente. É uma chapa. O que vale ali valerá a soma dos votos dos 2. Mas o mais votado é o senador, o outro é o suplente. A gente passa a votar no suplente. Tem 1000 projetos de reforma política em andamento. Agora, essencialmente, hoje,
O sistema proporcional funciona dessa forma. Inicialmente, mais vale a votação do partido do que a votação do candidato. Só no final é que a gente vai analisar a votação individual de cada um daqueles candidatos. Outra questão que nós temos, quando estamos diante desses sistemas eleitorais, como é que se dá hoje a eleição de senador? Quantos são os senadores eleitos? Vejam, cada unidade da federação elege 3 senadores. Cada unidade da federação elege 3 senadores. Cada um deles com mandato de 8 anos. Cada um deles com mandato de 8 anos. E o número de deputados federais? Qual é o número de deputados federais? Depende da população de cada unidade da federação. Hoje nós temos a seguinte situação. Aquelas unidades da federação que têm uma população menor, essa população elege 8 deputados federais. 8 deputados federais. E aí vai crescendo até chegarmos à unidade mais populosa, hoje é São Paulo, elege 70 deputados federais. Então vai de 8 a 70. Com reclamações, os estados mais populosos, São Paulo, Minas, Bahia, reclamam pelo seguinte: pela população, eles teriam que eleger um número maior de deputados, segundo alegam. Cálculos matemáticos indicam exatamente isso. De outro lado, os outros estados ficariam subrepresentados. O equilíbrio a que se chegou foi esse. Hoje se elege de 8 a 70. 8 a 70. Então temos aí, por exemplo, o Distrito Federal, Amapá, Roraima, estados ou unidades da federação com uma população menor, 8 deputados federais. E vai subindo, de acordo com a população. Já em relação aos deputados estaduais ou deputados distritais no DF, qual é o número? Qual é o número de deputados estaduais em uma unidade da federação? Isso, colegas que estão assistindo e que eventualmente estejam prestando concurso público, já foi objeto de questão na Bahia e em Santa Catarina. Qual o número de deputados estaduais? Nós temos aqui uma técnica do artigo 27 da Constituição, cuja redação é muito ruim, e tem uma fórmula que resolve isso com bastante facilidade. Aquelas unidades da federação que elege até 12 deputados federais, tem uma tabela do TSE. As unidades da federação que elege até 12 deputados federais, para você saber o número de deputados estaduais, basta você multiplicar o número de deputados federais por 3. Para saber o número de deputados estaduais, basta multiplicar o número de deputados federais por 3. Então, por exemplo, no Distrito Federal, cujo povo elege 8 deputados federais, no Distrito Federal há 24 deputados distritais. Se formos a um estado cujo povo elege 10 deputados federais, naquele estado nós teremos 30 deputados estaduais. Se formos a um estado com 12, o povo elege 12 deputados federais, multiplicamos por 3, 36 deputados estaduais. A partir daí, a partir de 12, até 12 é só multiplicar por 3 o número de deputados federais. A partir de 12, muda o cálculo. A partir de 12, basta você somar 24. Que é um número cabalístico, é fácil de guardar também, 24. O que é que nós temos aqui? Se você pegar a Bahia, que eu mencionei, 39 deputados federais. Quantos são os deputados estaduais na Bahia? 39 mais 24. 63 deputados estaduais. Nós mencionamos São Paulo. O povo de São Paulo elege 70 deputados federais. Quantos são os deputados estaduais em São Paulo? 70 mais 24, 94 deputados estaduais. Então,
Então, passou de 12, é um estado cuja população elege 13, 14, 15, 20, 30, 50, até 70, basta somar 24 e você chega ao número de deputados estaduais. Ok? Outra questão, e o número de vereadores? Foi objeto de uma grande polêmica recentemente, a quantidade de vereadores. E uma decisão do Supremo, que depois se tornou uma resolução do TSE, acabou extinguindo os cargos aí, cerca de 8.000 cadeiras de vereadores. Qual foi a discussão aqui? A Constituição, quando trata do número de vereadores, ela o faz de uma forma bastante ampla. No artigo 29 da Constituição Federal, nós verificamos o seguinte: aqueles municípios que têm até 1 milhão de habitantes, até 1 milhão, eles podem eleger de 9 a 21 vereadores. Isso é o que está no artigo 29 da Constituição Federal. Municípios que têm até 1 milhão de habitantes, pode eleger de 9 a 21 vereadores. Esse município que tem mais de 1 milhão e menos 5 milhões de habitantes, esse município, o povo desse município vai eleger entre 33 e 42 vereadores. 41 vereadores. Entre 33 e 41. E municípios que têm 5 milhões ou mais, nesses o povo elege entre 42 e 55 vereadores. Então, repetindo, municípios com até 1 milhão de habitantes, o povo elege de 9 a 21. Municípios que têm mais de 1 milhão e menos de 5 milhões, o povo elege de 33 a 41 vereadores. E municípios que têm 5 milhões ou mais de habitantes, o povo elege entre 42 e 55 vereadores. Qual foi a polêmica que surgiu aqui? Alguns municípios pequenos estão enquadrados dentro do conceito de até 1 milhão de habitantes. Um município com 3.000 habitantes, ele tem até 1 milhão de habitantes. Esses municípios, muitas vezes, tinham leis orgânicas que estabeleciam que o número de o número de vereadores era de 21. Afrontava o texto da Constituição? Numa interpretação gramatical, não. Ele tem até 1 milhão de habitantes, tem 3.000, tem até 1 milhão. E, portanto, a lei orgânica municipal podia estabelecer entre 9 e 21 vereadores. E muitos estabeleciam 18, 21. O Ministério Público entendeu que essa situação violava o princípio da moralidade administrativa e o princípio da razoabilidade da administração pública. Começou a entrar com ação civil pública em diversos municípios, postulando a redução do número de vereadores para 9, esses municípios pequenos que tivessem 9